Sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo à QualisMed Live de hoje, né? O tema de hoje que a gente vai conversar nessa live é sobre o controle da glicemia. É um assunto que está sempre voltando, está sempre aparecendo alguém perguntando, tem sempre alguém com dúvida, sempre questionando como é que a gente faz o ajuste da glicemia do paciente que está no hospital. Então, particularmente aquele paciente que chega na emergência, termina sendo um assunto que é muito mais voltado para o paciente que ele está internado, né? Mas a gente vai ver também que existem alguns detalhes que a gente pode ver daquele paciente que chega na hora, né? O paciente chega na porta e tem alguma desglicemia específica, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o controle da glicemia, a gente precisa pensar no objetivo, né? O porquê que a gente tem que controlar a glicemia desse paciente. Não é só porque ele tem que ficar na faixa terapêutica, não é só por isso, né? Então, a gente tem que evitar, primeiro, evitar que o paciente faça hipoglicemia, né? Um objetivo do controle da glicemia é evitar que o paciente faça hipo e evitar que o paciente faça hiper. São os dois principais objetivos, né? A gente evitar o paciente fazer uma desglicemia. O paciente que está internado, a gente não quer, se a razão do internamento dele não é uma questão do diabetes, nosso objetivo principal não é a gente fazer o melhor ajuste possível do diabetes desse paciente, não. A gente não quer que ele faça hiper e hipoglicemia. Por quê? A hipoglicemia é extremamente deletéria, né? Pode ser um quadro até fatal para o paciente. Então a gente não quer que ele faça uma hipoglicemia, e a hiperglicemia ela altera o metabolismo do paciente, ela pode levar em quadros mais graves, mais extremos, né, a complicações bem conhecidas do diabetes, como cetoacidose, estado hiperosmolar, né, por toda a alteração metabólica que ela vai levar. O paciente desidrata, o paciente faz distúrbio eletrolítico, por causa da questão da diurese osmótica relacionado à hiperglicemia. Então, a gente quer controlar essa hiperglicemia para evitar complicações. E também os estudos mostram que o paciente que tem desglicemia, tanto para hipo mais relacionado a uma mortalidade e para um evento adverso relacionado à hipoglicemia, e no caso da hiperglicemia, os pacientes que têm uma alteração da glicose mais para hiperglicemia, ou seja, tem um controle inadequado, eles vão ter eles têm uma mortalidade maior, né? Então, a gente precisa controlar para evitar essa questão dessa mortalidade, a gente melhorar o desfecho final do paciente, independente da razão que ele está internado. Vou dar um tempinho aqui só para desligar o ventilador, para não ficar fazendo ruído, algum ruído extra aí, já tem o ruído da janela aqui do quarto. Então vamos continuar, né? Qual é a meta que a gente tem que ter? Primeiro, a gente precisa evitar essas desglicemias, né? Tanto o hipo quanto o hiper. E qual é a meta? Qual é o objetivo como meta? Né? Primeiro é evitar isso aí, e o segundo, a gente tem que ter uma meta, a gente tem que saber quais são os valores da glicemia que a gente quer. Não é isso? Não adianta a gente dizer que a gente quer evitar hipo e hiper se a gente não sabe o que é da coisa. Então, no controle do paciente que está internado, a gente tem como meta glicêmica uma glicemia de jejum menor do que 140. Então, aquela glicemia que o paciente fez ali de 6 horas da manhã, a gente quer que ela seja menor do que 140. E as demais, né, as outras, vou colocar aqui como demais, mas muitas vezes você vai ver as glicemias ao acaso, que chama, elas têm que ser menor do que 180. Certo? Então, a gente objetiva aqui, nos pacientes que estão internados, que o controle glicêmico ele fique nessa faixa. Então, a nossa meta é essa aqui, uma glicemia de jejum menor do que 140 e as outras glicemias ao acaso, né, as pós-prandiais,
de preferência pós-prandiais, menores do que 180, beleza? Importante a gente ficar atento numa questão aqui, nessa aferição aqui, principalmente nessas pós-prandiais e tudo. Esses pacientes pré-prandiais, né? Muitas vezes esses pacientes, você chega, você vai avaliar a curva glicêmica dele, ele está com as glicemias tudo alteradas, 200 e tanto, 200 e tanto, 200 e tanto. E aí você vai lá, faz os ajustes de glicemia, o paciente persiste fazendo hiperglicemia. Você faz outro ajuste, daqui a pouco o paciente faz uma hipoglicemia do nada. Quando você vai ver, muitas vezes o pessoal está fazendo o HGT do paciente, né, verificando a glicemia capilar do paciente, logo depois, pouco tempo depois dele ter se alimentado. Então, nesses casos, muitas vezes a glicemia vai estar alterada. O ideal é que seja feito exatamente antes do paciente se alimentar, né, porque é o período que a gente tem um período sem alimentação, o paciente faz a glicemia capilar e a gente tem um valor mais fidedigno. Quando a gente faz logo depois, muitas vezes pode estar alterado e isso aí muitas vezes pode levar a uma iatrogenia. Então, importante a gente evitar esse ajuste iatrogênico da glicemia capilar do paciente. Só um segundinho para eu ver um negócio aqui. Segue funcionando. E acabaram de me ligar aqui. Então vamos lá. O que é que a gente precisa fazer também? Além da meta, né? A gente viu aqui que a gente quer evitar hipo, a gente evita hiperglicemia e a gente viu as metas, né? O que é que a gente precisa fazer no paciente que interna? Então a gente vai internar o paciente chegou na emergência, por alguma razão ele vai ter que ser internado e a gente vai precisar fazer o manejo do diabetes dele, né? Como vai precisar fazer o ajuste. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente precisa saber se o paciente faz uso de algum tratamento para diabetes. Vamos dizer que, a priori, o paciente faça um tratamento para o diabetes e ele tem um diabetes bem controlado, beleza. Ele disse que refere um controle adequado, ele faz só medicações VO e ele tá tranquilo. Dependendo da razão do internamento dele, você pode ou não manter as medicações VO. Digamos que esse paciente vai para um internamento eletivo, para fazer um exame. Então, não necessariamente você precisa suspender todas as medicações, beleza? A gente tem esse conceito de que o paciente que é diabético interna, a gente suspende tudo e bota sempre insulina para ele, mas não necessariamente a gente vai fazer assim. Dependendo do quadro do paciente, a gente não vai suspender. Por exemplo, o paciente foi internado para fazer um procedimento eletivo, uma pequena cirurgia. Ele não faz uso de nenhuma medicação hipoglicemiante, ele não vai precisar ficar em dieta zero, a gente não precisa ajustar nada das medicações dele. Ele pode fazer todas as medicações que ele faz normalmente. Já que se ele vai ficar em dieta zero e faz alguma medicação hipoglicemiante, a gente precisa suspender essa medicação, né? Para evitar hipoglicemia. Então, se o paciente faz e ele tem alguma desregulação, ou a razão dele estar internado é alguma causa que a gente precise suspender as medicações, a gente vai suspender as medicações e vai começar a insulina para esse paciente. E como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pensar nas medicações? Quais medicações a gente vai suspender? Então, vamos ver aqui. Quais a gente vai suspender? Primeiro, eu acho que a mais famosinha que a gente precisa avaliar é a metformina. Quando é que a gente vai suspender a metformina? Quando é que a gente vai suspender a metformina? Naqueles pacientes que eles têm, primeiro, uma disfunção renal, então o paciente que ele tem um quadro, uma DRC, o paciente que tem uma lesão renal aguda, não é adequado a gente manter a metformina nesse paciente, porque ela não pode ser usada com clearance abaixo de 30. Então, nesse paciente a gente vai suspender. O paciente que está infectado, a gente também deve suspender a metformina, porque nesses pacientes que estão infectados, a metformina ela tem como efeito adverso causar acidose lática. É uma das causas da acidose metabólica com anion gap aumentado, né? E aí a metformina ela pode confundir, pode alterar uma avaliação do paciente que está infectado. Então a gente suspende a metformina naqueles pacientes.
infectados e DRC. Beleza? Nesses casos aqui, a gente vai suspender a metformina. Então, se o paciente internou para um procedimento eletivo, algum procedimento simples, realizar algum exame, não precisa suspender. O paciente está bem, o paciente internou porque ele tem uma cefaleia de difícil controle, ou o paciente internou por alguma outra razão. Então, se o paciente não está infectado, pode manter a metformina. Já se o paciente tem algum quadro infeccioso, algum quadro que vá piorar, uma acidose, alguma coisa desse tipo, suspende a metformina. Outra classe de antidiabético oral que a gente vai suspender nos internamentos do paciente, né? Que são as tiazolidenedionas, né? Que são as glitazonas. Pioglitazona, rosiglitazona. Quando é que a gente vai suspender? A gente vai suspender principalmente naqueles pacientes IC. Por quê? Eles têm essas medicações, elas fazem retenção de líquido, então o paciente que tem uma IC descompensada, ele vai piorar do quadro de IC se você mantiver essa medicação para ele. Então não é adequado você manter essa medicação. Outro medicamento que a gente vai suspender, esses a gente sempre tem que suspender. O paciente está internado, o ideal é que a gente sempre suspenda. Sulfonilureias. Por que a gente suspende esse medicamento? Risco de hipoglicemia. Risco de hipoglicemia são secretagogos, né, que tem um risco de hipoglicemia, então a gente suspende as sulfonilureias para evitar que o paciente tenha uma hipoglicemia relacionada ao uso do medicamento. Principalmente se o paciente vai ficar em dieta zero. Assim, o que acontece muito é que o paciente, quando ele interna, ele muda o padrão alimentar dele, porque muitas vezes ele é completamente desregulado em casa, come de qualquer jeito, e aí ele tem, às vezes, precisa de altas doses de medicamentos para fazer esse controle glicêmico, quando na verdade ele deveria ter um controle dietético, né? Ele deveria fechar mais a boca, deveria mais fazer mudança de estilo de vida, e aí ele precisa de altas doses. Quando a gente faz a mesma dose de medicamento, ele pode ter um quadro de hipoglicemia. Então, idealmente, a gente suspende esses medicamentos hipoglicemiantes. Tudo for hipoglicemiante, a gente vai suspender. Outras medicações que a gente faz também, que a gente vai avaliar e a tendência é a gente suspender também, são os análogos de GLP-1 e os inibidores de DPP-4. Primeiro porque o inibidor do DPP-4, são incretinas, né? São medicamentos que se valem do efeito incretínico dos hormônios, então ele precisa de dieta. O paciente tem que comer para poder o DPP-4 fazer efeito. Se ele não estiver se alimentando direito, não tiver com uma dieta adequada, ficar em dieta zero, ele não vai ter efeito nenhum. E os análogos de GLP-1, eles causam náusea, né? Eles causam náusea, inclusive são usados para, como esse efeito adverso dele é usado para o pessoal perder peso. Então, a gente vai suspender os análogos de GLP-1, porque ele vai causar um efeito adverso aí, vai causar náusea no paciente e tudo, e é uma coisa que a gente não quer para o paciente estar internado. Então, basicamente, a gente vai suspender nesses quadros. Pensando que a maioria dos pacientes que a gente vai receber no contexto de emergência é um paciente infectado e muitos deles vão ter DRC, geralmente a gente vai suspender essa metformina, né? Metformina não é um medicamento que a gente vai deixar para o paciente, não. Mas se for em algum outro contexto de internamento, você pode manter, né? Pode manter. Se um paciente, por exemplo, IC, que usa metformina, você pode manter a metformina dele de boa, que em teoria não vai estar causando nenhuma descompensação se o problema dele for só um quadro hipertensivo ou um edema agudo. Você não tem necessidade de suspender essa medicação. Beleza? E aí, beleza, a gente suspendeu a medicação do paciente, né? A gente suspendeu as medicações que ele fazia em casa e agora a gente vai começar o esquema de insulina para ele. Tá, como é que a gente começa? O que é que eu coloco? Começo já direto com NPH, faço só insulina regular, como é que eu vou fazer? O ideal é a gente começar primeiro com o sliding scale, né? Que é o esquema que é apenas a correção conforme o protocolo. Traduzindo para o português, o sliding scale é correção de insulina conforme o protocolo. Então é aquele esquema que a gente vai colocar lá para o paciente ajustar a glicemia dele. Quando a glicemia estiver acima de 180, né? Sempre acima, a partir de 180 você vai corrigindo a glicemia a partir de 50 a 50.
E aí vai depender de cada lugar, cada colega faz de jeito diferente, alguns colocam a partir de 180, alguns colocam a partir de 200, alguns colocam a partir de 150, vai ficar a critério. Então, entre 150 e 200, por exemplo, né? Vou começar aqui considerando 150, beleza? Para fazer um ajuste de 150. E aí a cada 50, né? Você vai colocando 150, 200, aí 201, 250 e assim vai até chegar em 400. Geralmente é assim que o pessoal faz. Então, a cada 50, a cada intervalo de 50, a gente vai corrigir com uma dose de insulina que vai de 1 a 4 unidades. Beleza? Se você colocar de 150 a 200, 1 unidade, 201 a 250, 2 unidades, e assim vai subindo de 1 em 1 até 400, beleza. Se você coloca 4, 8, 12, 16, beleza também, não tem nenhum problema. Assim, quando você faz essa dose maior, o paciente vai baixar mais a glicemia dele. Obviamente, quando você faz a dose menor, ele vai baixar menos. Como é que eu uso? Eu uso 2. Eu fico no meio termo aqui, né? Eu coloco 2. Então, a cada 50 eu coloco 2. Então, vai ficar 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Se eu não me engano, vai até 12. Minha matemática não é muito boa, mas vai ser mais ou menos assim. Então, você começa com o sliding scale para esse paciente, para você ajustar posteriormente para o esquema basal bolus. Então, você primeiro prescreve o sliding scale para depois passar para o basal bolus, a depender dos resultados do controle de glicemia desse paciente. Você pode direto passar para o basal bolus, mas aqui você corre o risco de colocar uma dose muito alta. Muitas vezes a gente faz aqui o sliding scale e o paciente tem uma glicemia que fica ajustada, então fica direitinho. Então assim, eu prefiro fazer assim, começar com o sliding scale e passar para o basal bolus. É sempre importante que você faça a transição do ajuste da glicemia desse paciente durante o internamento para o esquema basal bolus, porque quando a gente compara os pacientes que fazem basal bolus com os pacientes que fazem sliding scale, esses pacientes aqui têm os desfechos melhores. Então os pacientes que estão fazendo basal bolus têm desfecho melhor do que os pacientes que ficam só no sliding scale. Esse paciente que faz sliding scale, ele tem mais desglicemias, ele faz mais episódios de hiperglicemia, ele fica mais fora da faixa e, consequentemente, ele tem mais desfechos desfavoráveis. Mortalidade, né, por exemplo, é um deles. Então, não pode ficar só no sliding scale. Então, sempre que tiver um paciente fazendo correção de insulina conforme protocolo e tiver tendo glicemias alteradas, né, a gente começar a encontrar glicemias maiores do que 180, a gente tem que passar por basal bolus, né? E se já for um paciente diabético, já for um paciente que tem um histórico ali, que é um paciente obeso, um paciente que tem fatores de risco, então passa direto para o basal bolus. Importante também a gente frisar que nos pacientes que eles fazem os diabéticos orais e que eles têm uma glicemia relativamente controlada, você precisou suspender os medicamentos, né, e você começou a insulina, é importante você informar para ele que ele não vai ficar fazendo insulina quando tiver alta. Porque muitas vezes o paciente ele fica tenso por causa disso, acha que vai precisar ficar fazendo insulina a partir de então, né, e não é a realidade. Você só bota ele na insulina para você ter um controle maior, para você ter esse paciente mais na mão, né, ter mais controle dele durante esse período internado, para que você evite hiper e hipoglicemia. Existe uma forma também da gente fazer esse ajuste do sliding scale, porque ele vai ficar fazendo o basal bolus e vai ter essa insulina, essa correção, né? Porque se o paciente fizer alguma desglicemia, você vai precisar corrigir a insulina dele. Então, existe uma fórmula que a gente consegue, que a gente usa, que a gente pode usar, que a gente pode fazer também mais ciência, né? Fazendo essa fórmula. Não uso ela na prática, mas usei bastante na minha época de interno, quando a gente estava passando pela enfermaria de clínica médica, porque tinha leitos lá de endócrino, tinha sempre endócrino perto, tudo, então a gente sempre usava essa formulazinha. Que você pega 1.800 e divide pela dose da insulina do dia do paciente. Então, vamos fazer uma conta aqui. Se esse paciente faz, por exemplo, insulina 20, mais 0, mais 0, mais 10. Ele faz 30 de insulina. Então você vai fazer 1.800
por 30. 180 dá 60. O que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que cada unidade de insulina regular que eu fizer para esse paciente, cada UI que eu fizer de insulina regular para esse paciente, ele vai baixar 60 na glicemia dele. É isso que essa conta quer dizer. Se você quiser ajustar a glicemia do paciente fazendo mais ciência, você pode usar essa fórmula aqui, 1.800 pela dose total de insulina que o paciente fez no dia. Então, por exemplo, como é que ficaria essa correção aqui? A gente ao invés de fazer 50-50, a gente faria 60-60, né? Por exemplo, paciente que 180, por exemplo, você podia começar a corrigir a partir de 180, aí você colocaria 180 até 240, aí de 241 até 300, de 301 até 360 e assim vai. E aí você corrigiria com uma unidade que ia baixar 60. Uma unidade, 2 unidades, ia voltar para a meta, a faixa que você queria. Isso aqui que essa conta significa. Beleza? Então você manteve o paciente ali no slide scale, você avaliou o paciente, suspendeu as medicações, fez o slide scale, e aí no outro dia você chegou e foi avaliar o paciente, ele precisa começar o basal bolus. A gente viu que ele está fazendo desglicemias e nós vamos começar o basal bolus. Como é que a gente faz o basal bolus? A gente vai fazer uma dose basal, que vai ser 0,3 unidade por quilo pelo dia, né? Vai ser dividido pelo dia, de uma insulina de longa duração. A gente tem duas opções, né? Tem aquelas opções que duram 24 horas, de insulinas que duram 24 horas, e a gente tem a opção da insulina que dura menos tempo, né? Como a NPH, ela dura ali em torno de 12 horas. É a insulina basal que você vai usar, você vai fazer a conta 0,3, e o bolus vão ser os bolos pré-prandiais de 0,1 unidade por quilo, também dividido durante todas as refeições. Eu particularmente não começo logo com bolos não, porque a gente termina colocando muita furada no paciente. Eu fico só com o basal e vou ajustando de acordo com o HGT do paciente, a glicemia capilar durante os dias desse paciente. Então vamos fazer um exemplo aqui. Um paciente que tem 70 quilos. Vamos ver o paciente médio, o paciente com 70 quilos. Ele vai fazer 0,3. Então aqui 0,3 para ele vai ser igual a 21 unidades, não é isso? 21 unidades dia. Se você tem uma insulina que tem uma duração de 24 horas, você pode colocar essa dose aqui de 21 unidades e aí ele faz só de 24 em 24 horas. Se a gente está pensando numa insulina NPH, que é o que a gente vai ter mais disponível, né, que é o que é mais comum da gente usar, você vai dividir em duas tomadas. Uma de manhã e uma de noite. E aí, esse aqui vai ficar 14 e 7, né? Por exemplo, eu não gosto de usar números ímpares. Por quê? Às vezes, a administração da droga ela fica dificultada quando a gente usa número ímpar. Por quê? Como é que a gente faz? Como é que faz a administração? Vou desenhar aqui uma seringa, como exemplo. Isso aqui é uma seringa. E aí a seringa de insulina, ela tem várias marcações, né? Cada tracinho daquele é uma unidade, beleza? Acho que vocês estão ligados nisso aí. É uma seringa que tem 1 ml, no total dela ela tem 1 ml, e cada tracinho vai ser uma unidade. Acontece que tem seringas que elas são 1, 2, 3, 4, ela tem as marcações 1 por 1. Tem seringa que a marcação dela ela é de 2 em 2. Então ela é 2, 4, 6, 8. E aí essa marcação a gente não consegue botar número ímpar nela. Porque mesmo que você coloque o líquido aqui, você não vai ter certeza se você está fazendo 1, se está fazendo 1,5. Então eu prefiro usar sempre números pares, porque a gente não vai ter esse problema aqui. Se a seringa for par, ela coloca. Se a seringa for ímpar, também é fácil de medir. Então eu prefiro sempre usar números pares. Então nesse caso aqui, por exemplo, que ia dar 14 e 7, né? Para totalizar 21, eu posso fazer 14 e 8, ou eu posso fazer 14 e 6.
fica aí a critério, né, como é que você vai fazer. Eu sempre dou uma baixada, né, eu sempre arredondo para menos, porque para evitar a gente fazer uma hipoglicemia. A hipoglicemia ela é muito mais deletéria do que a hiperglicemia. Se esse paciente passar um dia a mais com a insulina fazendo um HGT ali de 190, 186, né, ou 100, 200, não vai ser prejudicial para ele, né, que no outro dia eu vou lá e ajusto e ele volta para a meta que a gente quer. Muito pior seria eu fazer uma dose mais alta e esse paciente fazer uma hipoglicemia, ter uma intercorrência mais grave por causa disso aí. Então, eu prefiro fazer em número par e arredondar sempre para baixo, né? Para menos. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer 14 mais 0 mais 0 mais 6. Beleza? Então aqui, ó. 14 mais 6. Lógico que esse arredondado aí para menos você vai ver também com relação à massa do paciente. Às vezes é um paciente muito magricelinho, às vezes é um paciente mais obeso. Então isso aí também influencia, né, na sua decisão de arredondar para mais ou para menos. Geralmente eu tendo a arredondar para menos. E aí por que eu faço assim, né? Geralmente o pessoal coloca às 6 da manhã e às 18. Né? Coloca NPH, aí coloca de 12 em 12 horas. Ou então de 6 horas e 18 horas. Ou bota manhã e noite. E aí o pessoal abre o horário de 6 e 18. E aí geralmente fica aqui, né? Fica 3 números só, né? 14 mais 0 mais 6. Por que eu botei um 0 a mais aqui? Porque essa aqui que a gente faz é a bedtime. É de 22 horas. Eu particularmente prefiro fazer essa dose, a dose da noite, às 22 horas. Por quê? Porque quando a gente faz essa dose aí, bedtime, a gente evita que o paciente faça uma hipoglicemia de madrugada e ele, consequentemente, faça uma hiperglicemia de rebote pela manhã. Então, quando a gente faz ela de 6 horas da noite, o pico da NPH vai ser 6 horas. A NPH, quando a gente faz ela, aqui a ação e aqui o tempo. Assim que a gente faz a NPH, ela vai ter em torno de 12 horas de duração, mas o pico dela é com 6 horas. Então ele vai subindo a ação dela e quando dá 6 horas ela faz o pico e depois ela vai baixando a ação. Então, vamos lá. Imagina que eu fiz de 6 horas da noite. Deixa eu fazer outro gráfico aqui. Aqui foi 18 horas. Aqui vai ser 0 hora. Aqui vai ser 6 horas da manhã. Então, imagina que eu fiz de 6 horas da noite, a dose da NPH. À meia-noite ele fez o pico, de 6 horas da manhã ele está se acabando. E vai ser mais ou menos quando eu vou fazer a próxima dose da insulina, né? Então, o que é que acontece? Aqui, o paciente está um bom tempo sem se alimentar e ele pode fazer uma hipoglicemia aqui. Nessa hora aqui, ele faz uma hipoglicemia. E aí, na hora que ele faz uma hipoglicemia, a glicose dele aqui, ó, tá tranquilo aqui, a glicose cai e aqui ele faz uma hiperglicemia de rebote. Então ele acorda de manhã fazendo hiper. Então, o que eu faço para resolver isso aí? Eu coloco a dose da insulina mais tarde, né? Ao invés de começar aqui às 18 horas, ele começa aqui a fazer perto de meia-noite já, né? De 22. Então ele não vai fazer um pico, o pico ele vai fazer ali 4 horas da manhã, vai começar a cair. E aqui quando chegar às 6 horas, que você vai fazer a nova insulina, ele vai estar com um nível basal ainda de insulina, mas ele vai se alimentar, vai ter o resto do dia para estar acordado e se alimentando. Então é muito mais seguro. Eu prefiro fazer sempre assim, sempre bedtime, às 6 horas da manhã e às 22 horas, para a gente evitar essa hipoglicemia de madrugada com hiperglicemia de rebote. Às vezes o paciente faz até intercorrência aqui por causa disso, então eu prefiro sempre fazer a insulina bedtime.
Sim, e o bolos, né? O bolos a gente vai pegar aqui. O paciente tem 70 quilos. Vamos achar um espacinho aqui para fazer o desenho do bolos. Então a gente vai fazer 0,1, vai fazer 7 unidades. Então vamos arredondar aí para 6. Coloca 2 unidades antes de cada refeição. 2, 2 mais 2. Antes de cada refeição. E aí a gente vai fazer a dose do bolos. Eu particularmente não faço logo de cara o bolos. Eu vou ajustando com ajuste da NPH. E aí depois a gente vai colocar o bolo se for necessário, né? Se ainda assim a gente ajustando NPH, aumentando as doses e tudo, esse paciente ainda persiste fazendo desglicemias. Falando nisso, como é que a gente ajusta, né, a NPH desses pacientes? Como é que a gente vai fazer o ajuste desse esquema basal bolos? A gente vai fazer de 10 a 20% de ajuste a cada vez que a gente precisar. Por exemplo, a gente fez NPH aqui, o paciente 70 quilos fez 14 mais 0 mais 0 mais 6, mas o paciente continuou fazendo desglicemia. Então eu vou aumentar 10% aqui dessa dose dele. Eu vou colocar de 10 a 20%. Então eu vou aumentar aqui mais 2 a 4 unidades na dose total. Beleza? 2 a 4 unidades na dose total. Porque eu vou aumentar de 10 a 20% de 20, né? Então vai ser de 2 a 4 unidades na dose total. Então você vai colocar essa insulina a mais aí no momento em que o paciente está precisando, né? Você vai fazer, você viu lá a curva glicêmica do HGT do paciente a 6 horas, a 12 horas, 18 horas e meia-noite. Então, se esse paciente ele tem uma desglicemia pela manhã, qual é a dose que eu preciso aumentar? Se esse paciente tem hiperglicemia de manhã, eu preciso aumentar a da noite, né? Porque de 6 horas da manhã vai estar fazendo efeito a dose que eu fiz à noite, bedtime. Então eu vou e ajusto a da noite. Então eu pego esses dois aqui e coloco aqui. Então eu vou fazer 14 mais 0 mais 0 mais 8. Ou posso fazer 14 mais 0 mais 0 mais 10. Né? Eu posso ajustar nessa faixa aí. Se esse paciente faz essa desglicemia de meio-dia agora, ele fez meio-dia. Então qual é que eu vou ajeitar? Qual é a dose que eu vou aumentar? A da manhã. Né? Por quê? Porque esse paciente você ajusta NPH aqui e quando ele vai fazer o pico de meio-dia é mais ou menos a hora que você quer ajeitar. Já se esse paciente faz esse pico agora às 18 horas, como é que eu posso ajustar isso aí? Eu posso aumentar a da manhã, porque às vezes eu aumentando a da manhã, esse paciente chega menos desglicêmico de meio-dia e consequentemente ele faz menos desglicemia às 18. É uma possibilidade. Eu posso colocar uma outra dose, né, perto de meio-dia, para ela fazer efeito às 18. Posso colocar o NPH aqui também. 14 mais 4 mais 6, por exemplo. É uma possibilidade. Posso colocar também uma insulina regular, né? Eu quero ajustar de 2 a 4, eu boto 2 unidades aqui antes do jantar, se ele está sempre fazendo antes do jantar. Então, dessa forma aí, a gente vai ajustando a glicemia do paciente. Você vai sempre subindo aí 10 a 20% da NPH do paciente, e aí de acordo com o horário, ou então colocando uma insulina regular no esquema de bolos pré-prandial. Dessa forma aí você vai ajustando e você vai evitando do paciente ter desglicemia e mantendo essa alteração. Então a gente falou aqui do paciente que vai internar, né? Sim, outra coisa, se o paciente está se o paciente é dieta zero, né? O paciente vai fazer um procedimento, o paciente está internado, vai precisar fazer um procedimento, o paciente diabético chegou com HDA, você suspendeu todos os medicamentos, você fez fez o suporte da HDA, colocou a insulina e esse paciente vai fazer endoscopia, né? Chegou de madrugada, vai fazer endoscopia no outro dia de manhã. Você vai fazer a dose de insulina dele de manhã? Não, né? Você não faz a dose dele de insulina de manhã porque ele vai ficar em dieta zero. Se você fizer a dose de insulina, ele vai fazer hipoglicemia. Então, suspende a dose da manhã, especificamente para esse evento aí de procedimento, alguma coisa, e depois você retorna a insulina desse paciente normal, beleza? Se o paciente está fazendo dieta por sonda, se o paciente está fazendo dieta por sonda e é contínua, você não precisa ficar fazendo esquema de bolos, né? Porque essa dieta ela está contínua, então você tem que manter pelo menos, você tem que manter a insulina basal. Então não precisa ficar fazendo esquema de bolos, faz só esquema basal, beleza? Então, acho que a gente fechou aqui essa parte do paciente estar internado, o paciente está fazendo insulina, NPH, insulina regular. Se o paciente chega, vamos pensar agora em outro cenário. Aquele paciente que chega na emergência dizendo: doutor, doutora, eu vim para cá porque
eu tô sentindo um negócio na cabeça, e toda vez que eu tô sentindo um negócio na cabeça é porque minha glicemia tá alta. Aí eu fui, fiz o HGT, que eu tenho uma maquininha em casa, e deu alta, deu 400 de HGT, eu vim pra cá pra corrigir. Né? Ou o paciente chegou e fala, porque eu tô sentindo isso, isso e aquilo, e eu queria ver meu HGT, porque eu sou diabético. Eu tô muito tempo sem comer. Né? Então assim, esse paciente não tem nada, não tem nenhuma razão de a gente fazer um ajuste, um controle, uma pesquisa dessa glicemia desse paciente na glicemia capilar. Né? Então, esse paciente chega, por exemplo, um paciente assintomático com HI, né? Com HGT high. O que a gente vai fazer? Precisa tratar esse paciente, precisa fazer insulina, hidratação, fazer tudo isso? Não, esse paciente vai para o ambulatório. Ambulatório, pelo amor de Deus, não trata esse paciente, não trata ele na emergência, não tem necessidade. Você só aumenta o custo do serviço, você aumenta o tempo dele lá, você aumenta a chance dele ter uma intercorrência, porque ele pode fazer uma hipoglicemia, você aumenta a lotação do seu serviço, porque você vai ter um cara lá esperando o HGT baixar para poder ir embora. Então, não trata esse cara, não trata esse paciente na emergência, manda ele para o ambulatório. Se você conseguir convencer ele a nem fazer esse HGT lá, melhor. Então, não precisa. Porque o paciente não está sentindo nada, o paciente é um paciente diabético mal controlado. Você vai dizer para ele, isso aqui não quer dizer nada, isso aqui não significa nada para a gente. O senhor não tem nenhuma alteração clínica compatível com essa alteração aqui no sinal. Então, isso aqui só mostra para a gente que o senhor é mal controlado, o senhor não faz uso dos seus remédios para diabetes, você não faz a dieta de forma adequada, você não está seguindo o tratamento da forma adequada, você precisa ir para o ambulatório, para o médico que acompanha, o médico do PSF, para o endocrinologista, para o clínico, para fazer o ajuste do seu tratamento. E se o paciente não tem diagnóstico? Aí, é porque minha glicemia está dando sempre alta. Lembrar dos critérios de diagnóstico, né? Lembrar dos critérios de diagnóstico. Tem que ser maior do que 400. Tem que ter os polis, né? Tem que ter sintoma. Então, o paciente tem que ter sintoma, HT maior do que 400. Nesse contexto aí, você poderia fechar o diagnóstico. Fora disso aqui, não. Manda para o ambulatório fazer a investigação. Beleza? E agora? A gente viu o paciente que tem hiperglicemia. E no paciente com hipoglicemia, o que a gente vai fazer? No paciente que tem hipoglicemia, a gente vai tratar a hipoglicemia desse paciente. Mas o que é que ele pode apresentar? Ele vai apresentar sinais e sintomas autonômicos e neuroglicopênicos. Beleza? Ele vai apresentar esses dois tipos de sinais e sintomas. O que é o sinal e sintoma autonômico? O paciente vai estar agitado, ele vai estar sudoreico, ele vai estar... pode apresentar taquicardia. Por quê? Porque você tem uma queda na glicemia, você tem liberação de hormônio contrarregulador, né? Na tentativa de aumentar a glicemia. Um deles é catecolaminas, então você vai ter todos os sintomas e sinais autonômicos, né? Sudorese, o paciente vai se apresentar dessa forma. E o neuroglicopênico é aquele paciente que vai ter formigamento, né? Parestesia, ele vai ter também rebaixamento de nível de consciência, ele vai ter alteração, né? Vai ficar desorientado, né, alteração mental. Então, esse paciente aí está apresentando sintomas neuroglicopênicos, são alterações relacionadas ao déficit de glicose. E o que a gente faz? A gente precisa tratar. Como é que a gente vai tratar? Antes da gente pensar no tratamento, tem um dado interessante que a gente tem que ver com relação a quando é que começa ao paciente apresentar sintomas de hipoglicemia. Se o paciente ele é diabético, geralmente isso acontece quando a glicemia ali cai menor do que 70. Já no paciente não diabético, geralmente acontece quando a glicemia cai menor do que 55. Então, ver que como no paciente não diabético, a gente precisa de uma glicemia bem menor para esse paciente apresentar sinais de hipoglicemia. Então a gente pode ser até um pouco mais mão aberta, assim, né? Mais tranquilo
com relação ao controle do HGT. Então a gente vai colocar na prescrição lá. Se o paciente não é diabético, você pode colocar se HGT é menor do que 60 para corrigir, por exemplo, né? Já no paciente diabético não, ele vai ser em torno de 70 e isso aqui ele é variável. Isso aqui ainda tem essa variação que é relacionada ao controle do diabetes do paciente. Um paciente que tem um controle mais restrito, esse valor pode tender mais para menos aqui, né? 60, 55 também, naquele paciente que é mais bem controlado, um controle mais ajustado do diabetes dele. Já naquele paciente que é mais descontrolado, né? Que o paciente não faz dieta, o paciente não usa remédio direito, então pode ser que às vezes uma glicemia ali menor do que 100 já seja suficiente para ele apresentar esses sintomas autonômicos neuroglicopênicos. Então vai depender muito do quadro clínico do paciente, a gente não pode se amarrar só aqui no HGT. Eventualmente você vai receber paciente, vai ser chamado para avaliar um paciente, doutor, doutora, o paciente aqui está com HGT de 60, corrijo. Você olha o paciente está de boa lá, tranquilo, está acontecendo nada com ele, não é diabético, o HGT dele está de 60 porque ele está sem comer, por exemplo. Então, não se preocupa, não precisa se aperrear. Se quiser corrigir, pode, não vai ter nenhum absurdo, não vai ter nenhum efeito adverso muito exuberante relacionado à correção, mas também não tem necessidade, não precisa se aperrear, fica tranquilo e fala, tá tranquilo, se ele não está sentindo nada, deixa ele aí, vigia, se ele começar a apresentar qualquer sintoma, faz a correção. E aí como é que a gente vai fazer a correção, né? Como é que a gente vai fazer a correção? Glicose, né? Se o paciente está hipoglicêmico, a correção, glicose. E aí você vai fazer a glicose 50%, de 3 a 5 ampolas. Certo? Você vai fazer de 3 a 5 ampolas, vai ser o suficiente para você corrigir a glicemia desse paciente. Você pode fazer EV ou VO, beleza? Então, se ligar aí, você pode fazer VO. Na verdade, preferencialmente você faz VO. Por quê? Porque faz flebite, machuca, a infusão de glicose na veia direto, né? E aí, num evento de hipoglicemia, se fizer, vai causar algum desconforto, né? Pode fazer uma flebite ali no paciente. Mas, se o paciente não está conseguindo fazer VO, o paciente não está acordado, o paciente está rebaixadão lá, largadão, com HGT de 30. Então você faz EV, né? O paciente está com acesso, faz EV e pronto. Se não, se ele só está se sentindo um pouco mal, está meio assim, faz VO. Pega as ampolas, manda ele tomar a ampola mesmo, o xaropinho, né? É bem docinho. Então você pede para ele tomar e aí você corrige a glicemia desse paciente. Depois de uns 15 minutos que você corrigiu, você vai ter que repetir o HGT para avaliar se esse HGT subiu ali da faixa que você queria, né? No paciente diabético em torno de 70, no paciente não diabético em torno de 55. E aí a gente vai ter que também procurar a causa, né? Importantíssimo a gente saber a causa. Por quê? Né? Causa. Importante a gente saber a causa dessa hipoglicemia. Nessas horas, você vai fazer o trabalho investigativo, né? Você vai ter que pesquisar e saber por quê. O que é que aconteceu para esse paciente estar fazendo hipoglicemia? Muitas vezes está relacionado a um quadro infeccioso. O paciente que faz infecção, ele vai fazer desglicemia, ele pode tanto fazer hipoglicemia como pode fazer hiperglicemia. Isso aí está relacionado ao quadro, né? Então, paciente chegou séptico, paciente que está mais grave, paciente que está internado no UTI, um paciente que está na área vermelha. Então você faz isso, você suspeita que a causa dessa hipoglicemia seja um quadro infeccioso. Muitas vezes é um quadro pontual, você observa tudo, corrige ali na hora, depois o paciente não faz mais. Já se esse paciente está fazendo repetições de hipoglicemias, você precisa investigar qual a razão disso aí. Né? Você não pode chegar e dizer, vou só ficar corrigindo o HGT desse paciente e aí deixa para lá. Não, você tem que pensar em qual é a causa e investigar. Na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, é iatrogênico. Esse paciente está fazendo uma dose errada de insulina, ele está fazendo alguma medicação hipoglicemiante associada à insulina, ele está fazendo alguma coisa. Por exemplo, vou contar um caso que eu vivi recentemente. A gente estava no plantão, foi chamado logo de manhã no plantão, logo no começo do plantão. O paciente está fazendo hipoglicemia. A gente foi lá, o paciente estava hipoglicêmica, desorientada, pouquíssimo responsiva, né? A gente avaliou tudo.
corrigiu a glicemia da paciente. Beleza. Ela já tinha feito hipoglicemia no plantão da noite, né? Corrigimos a glicemia da paciente e beleza. Isso era em torno de 7 horas da manhã. Ela tinha feito uma hipoglicemia de madrugada e aí, em torno de 7 horas da manhã, chamaram a gente. Quando foi de meio-dia, a paciente fez nova hipoglicemia, novo quadro clínico, neuroglicopênico bem exuberante, né? Também fazendo sudorese, rebaixamento de nível de consciência bem importante, pouco responsiva, assim, bem largada mesmo, mas hipoglicêmica. Então, corrigimos novamente a glicemia dessa paciente. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Eu falei, sim, que diabo é isso? Por que essa paciente está fazendo isso? Tem alguma coisa errada. Fui lá na prescrição dela e olhei o que ela estava fazendo. Ah, ela está fazendo insulina, beleza. Mas a insulina que ela está fazendo hoje é a mesma dose que ela estava fazendo outros dias. Né? E aí fui perguntando ao pessoal, e aí, você está fazendo a insulina, como é que está sendo feita? Fizeram errado, como é que é, não sei o que. Ela está sem comer, e fui investigando. Quando eu vi na prescrição dessa paciente especificamente, ela tinha feito uma dose dobrada de insulina. Por alguma razão, o sistema abre a prescrição de uma forma meio confusa realmente. Então o pessoal entendeu que a dose da manhã do dia seguinte era para ser feita à noite também. Então ela fez, em um dia, ela fez a dose da manhã, fez a dose da noite, e na mesma noite ela fez a dose da manhã do dia seguinte, e na manhã do dia seguinte ela fez a dose da manhã de novo. Então ela fez a dose muito acima, muito acima. Então ela ia ficar fazendo hipoglicemia enquanto não corrigisse. Enquanto não corrigisse essa prescrição dela aí, né? Suspendemos as glicemias, deixamos ela no soro glicosado lá, porque basicamente o que a gente precisa é manter esse aporte de glicose. Não existe nenhuma fórmula específica para você fazer essa questão do soro glicosado, tudo. Deixa o soro glicosado 500 ml a 5%, correndo aberto lá, para correr ali por esse período de 6 horas. Pode deixar ali por um período maior também, 12 horas também. Vai dar um aporte de glicose para essa paciente e ela estando monitorizada ou vigiada, né, pela equipe de enfermagem é o suficiente para esse paciente não intercorrer. Então, a gente foi ver a causa, e a causa era iatrogênica, né? Um uso inadequado da insulina, um erro na prescrição que levou a paciente a fazer altas doses dessa insulina. Às vezes ele está fazendo outro medicamento, né? Às vezes mantiveram a sulfonilureia do paciente e aí ele ficou em dieta zero, ou não suspenderam a insulina para o paciente em dieta zero. Isso aí não é incomum. Então é um trabalho investigativo, você vai ver a questão da causa. Existem outras causas também, como por exemplo um paciente que tem um insulinoma, né? Ou o paciente que tem uma hipoglicemia e ele é uma hipoglicemia que ele causa nele mesmo, né? Ele faz uso de insulina de outra pessoa, né? Por exemplo, tem um parente em casa que faz insulina e ele vai e se aplica também. Então tem essas possibilidades aí. Na questão do insulinoma, aí uma investigação um pouquinho mais detalhada, tem que fazer aquele teste lá de 72 horas de jejum, dosar peptidil-C, dosar insulina, avaliar isso aí tudo direitinho, que não vem muito ao caso, é uma coisa que vai ser mais conduzida pelo especialista, isso aí você não vai encontrar tanto assim na emergência. Mas ficar atento, o paciente que ficar fazendo hipoglicemias repetidas, que tem histórico de chegar com hipoglicemia, com sintomas de hipoglicemia, tem histórico de internamento, pensar nessas possibilidades. Ou ele está fazendo insulina, ou ele está fazendo algum hipoglicemiante, ou ele tem um insulinoma e aí deve ser investigado. Beleza? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre o controle da glicemia dos pacientes na emergência. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Até amanhã. Valeu!